Hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta bem pequena, ela só tem 4 capítulos e eu vou fazer esse vídeo dividindo ele em 2 partes. Primeiro eu vou falar para vocês sobre a comunidade de Filipos e vou fazer a introdução dessa carta. Vou fazer alguns comentários, inclusive vou dar uma ida lá no livro do Atos dos Apóstolos para ficar bem entendido como surgiu a comunidade. E depois, na parte 2 do vídeo, eu vou comentar sobre cada capítulo. Então vamos começar. É uma carta muito linda, vale a pena ler. A carta aos Filipenses, como a temos hoje, é uma obra de um Paulo feliz, cheio de ternura e que transpira Jesus Cristo pelos poros. Filipos era a menina dos olhos de Paulo. Os estudiosos gostam de chamar Filipenses a carta da alegria, que é a mais conhecida esse nome. Ou também, alguns chamam da carta aos escravos, ou a carta da ternura e afetividade, ou ainda a carta de um prisioneiro. Filipenses é uma das cartas de cativeiro, ao lado de Efésios, Colossenses e Filemon. Filipenses é perpassada pela palavra evangelho e toda inundada de afeto e alegria. Nesse sentido, ela distingue-se de todas as demais. Filipos, a comunidade destinatária, ficara no coração de Paulo, como sua igreja primogênita na Europa. Paulo esteve lá na segunda viagem missionária, entre os anos de 49 a 52. Filipos era a principal cidade da região da Macedônia e colônia romana. A cidade gozava de privilégios políticos, estava circuncidada por fértil região agrícola e tinha um porto marítimo bem próximo. As várias menções às prisões de Paulo levam a supor que ela tenha sido escrita de Éfeso entre os anos de 54 e 57, mesmo porque Éfeso ficava mais próximo de Filipos. Já alguns estudiosos já defendem outra tese, que ela foi escrita no ano de 61 ou 62, durante o primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. É importante entendermos bem que o sistema romano de produção sobrevivia à base do escravagismo e que boa parte dos habitantes de Filipos eram compostos de escravos. Então, vamos entender a palavra viva de Paulo aos escravos e também às mulheres. Ele apresenta um Jesus Cristo que se esvazia totalmente de sua condição divina e que se faz gente. Cristo eleva, porém, os escravos, faz crescer o ser humano quando, após a sua morte na cruz, ele é sobreexaltado, agraciado e confessado com o nome: Jesus é o Senhor. Imagine você, quando os escravos começaram a entender que o imperador de Roma não era o Senhor, mas somente Jesus Cristo. Boa parte da comunidade de Filipos era composta de mulheres, Lídia, Sintique, Evódia, e de escravos. As mulheres e os escravos empolgaram-se com o evangelho que Paulo lhes apresentou. E como começou essa comunidade lá? Essa comunidade lá começou na beira de um rio, liderado por Lídia. Eu vou fazer um adendo aqui e vou voltar lá em Atos, quando Paulo esteve lá. Atos, capítulo 16, versículo de 11 a 15. Fala Paulo, que passaram alguns dias nessa cidade e fomos para a beira do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante, negociante de púrpura, estrangeira de Tiátira e adoradora de Deus. Quando cita adoradora de Deus, porque ela era uma prosélita. Ela escutou
escutava e o Senhor tinha aberto seu coração para que prestasse atenção ao que Paulo dizia. Após ter sido batizada com os da sua casa, ela nos convidou: se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. Lídia também era uma mulher hospitaleira, né? A hospitalidade abriu a casa aos missionários e ela os convenceu a aceitar o seu convite. E ele aceitou hospedar-se na casa de Lídia. E finalmente outra exceção na vida de Paulo, por ter aceito donativos da comunidade para suprir também suas privações. Com o apóstolo viajavam Silas, Timóteo, além do próprio Lucas. Lídia foi a primeira cristã convertida na Europa. Continuando lá no livro do Atos, vou falar sobre Atos capítulo 16, versículos 16 a 24. O sistema de escravidão em Filipos é ilustrado pela jovem adivinha, que dava muito lucro aos patrões. Com efeito, a expulsão do espírito de adivinhação da jovem provoca protestos e a prisão de Paulo e Silas, que são açoitados. No capítulo 16 ainda, versículo 25 a 34, conta sobre a prisão, né, o que acontece à noite lá do terremoto, que abre as portas da prisão, solta as correntes de Paulo e de Silas, e o carcereiro se converte, né, há um diálogo com Paulo, e ele se converte também e fica batizado. E logo depois eles são soltos da prisão, voltam para a casa de Lídia e depois de algum tempo vão embora de Filipos. Então eu queria só fazer essa colocação aqui para entender a carta que ele escreve para essa comunidade depois. Bem, agora nós vamos voltar para a carta aos Filipenses. Quando a gente sabe que Paulo está escrevendo essa carta, também da prisão, ele já tinha ido embora de Filipos, né? Está escrevendo essa carta para a comunidade. Não sabemos se é de Éfeso, provavelmente é de Éfeso ou de Roma, de acordo com a opinião, né, de alguns estudiosos. Observamos que tais sofrimentos e injúrias não são recordadas na carta. Paulo não lembra desses episódios na carta. As poucas polêmicas se dirigem a inimigos reais, taxados como cães maus operários e mutilados, ou como inimigos da cruz de Cristo. São pessoas de tendências judaizantes que pregam uma salvação baseada na lei de Moisés e na circuncisão. Apesar dos sofrimentos, a carta demonstra que o evangelho é a boa notícia. Embora Paulo escreva da prisão, Paulo transmite alegria total nessa carta. Enquanto prisioneiro, Paulo não sabe se vai ser condenado à morte, mas tem uma certeza. Para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo agradece porque os pobres e humildes da comunidade foram em seu auxílio e serviram de modelo a outras comunidades na partilha generosa. A carta oferece critérios para reconhecer o verdadeiro evangelho. Relembra que a autenticidade do anúncio está na cruz. Insiste que a salvação depende de Jesus Cristo e não da lei. Lembra que a essência do evangelho pode ser desviada por pessoas sem coerência de vida. Alerta também para que todos vivam em harmonia e sem espírito de competição. Entre Paulo e os filipenses havia uma solidariedade e uma coparticipação incríveis. Paulo sabia que ele era dos filipenses e que estes eram uma comunhão total com ele. Por isso, é preciso ler esta carta com os olhos de quem vivenciava a afeição, o querer bem e o carinho.